Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. E o assunto do vídeo de hoje é o Campeonato Paulista da Série A3. Nós tivemos 4 jogos nessa quente tarde de sexta-feira e o Paulista de Jundiaí cedeu o empate nos instantes finais e está muito próximo de cair para a segunda divisão, fato que ainda pode ocorrer neste sábado. Vou falar também sobre a queda do técnico da Ponte Preta, o João Brigatti. Ele foi demitido nessa sexta-feira e daqui a pouquinho também eu te dou mais informações sobre o assunto. Então eu vou para a abertura e na volta conto tudo isso para vocês. Para a música. Bom, gente, começando mais um vídeo aqui nessa sexta-feira quente aqui no canal, né? Vamos falar, antes da gente entrar no assunto principal, que é a abertura da 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, vamos falar aí de Série B, porque nessa sexta-feira a Ponte Preta anunciou a demissão do técnico João Brigatti, né? O treinador que deixou a Macaca na terceira colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, mas que perdeu no meio de semana para o Cruzeiro por 3-0, foi desligado nessa sexta-feira, após uma reunião lá com a diretoria. Ele inclusive depois foi até o campo, se despediu dos jogadores, né? E o que a imprensa de Campinas diz é que o ambiente interno, né, que não estava legal, que estava pesado, que foi aí a principal razão pela saída do João Brigatti da Ponte Preta, que, como eu disse, vinha fazendo uma boa campanha na Série B, só que questões internas, né, dentro do clube aí não deixou o clima legal de trabalho lá para ele lá dentro. Inclusive o treinador, ele reclamou, né, depois do jogo contra o Confiança, que informações de bastidores do clube estavam sendo vazadas. Isso então deixou o clima mais azedo lá para os lados do Moisés Lucarelli. A Ponte Preta informou que enquanto não arruma um substituto, o Fábio Moreno, né, ele vai ser o técnico interino por enquanto aí, enquanto a diretoria não arruma um novo treinador. Então essas informações sobre a Ponte Preta, né, que por enquanto está sem técnico. Bom, agora vamos entrar no assunto principal do vídeo, que é a abertura da 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. 4 jogos disputados nessa sexta-feira, uma tarde quente de sexta-feira, teve jogo aí disputado sobre calor de 41 graus. E vamos começar falando aí do jogo que atraiu mais os holofotes, né, que foi Paulista e Linense. Esse jogo foi disputado lá no estádio Jaime Sintra, o Paulista aí brigando por sua sobrevivência na Série A3, e o time até ficou por alguns instantes fora da zona do rebaixamento. Só que aí no final da partida acabou cedendo o empate, né, aos 41 minutos acabou cedendo o empate, resultado que deixou a sua situação muito complicada em termos de luta contra o rebaixamento esse que pode ser sacramentado neste sábado, né? Então eu vou falar para você aí a situação do Paulista. Mas antes, vamos falar dos gols. O Paulista saiu na frente aos 4 minutos do segundo tempo com um gol do Léo Mineiro, cobrando pênalti, né? Esse resultado faz o Paulista ultrapassar o Grêmio Osasco, que jogaria mais tarde ainda, e se igualar em pontos com a equipe do Barretos, porém teria uma vitória a mais, né? Então o Paulista, naquele instante, com aquele gol de pênalti, saía da zona do rebaixamento. Porém, aos 41 minutos do segundo tempo, o Isla, após cobrança de escanteio, subiu com liberdade, empatou a partida e complicou aí a vida da equipe do Paulista e classificou o Linense para a segunda fase. O Linense, que precisava aí de um ponto para se classificar, acabou conseguindo o que queria e já é mais uma equipe classificada para a segunda fase. Agora vamos entrar aqui na matemática. O Paulista, como eu falei, ele pode ser rebaixado ainda nesse sábado. Para que isso aconteça, basta o Olímpia vencer o Sport Clube São Bernardo lá no estádio 1º de Maio. Se isso acontecer, acabou para o Paulista, né? O Paulista volta para a segunda divisão um ano após ter subido. Se o Olímpia perder ou empatar, aí o Paulista vai ter que fazer contas, né? Vai ter que torcer na última rodada contra o Grêmio Osasco que joga fora de casa contra o Noroeste. Tem que vencer o Velo Clube, né? Fazer sua parte, evidentemente, e torcer para que o Barretos seja derrotado pelo Marília. O Marília também que está aí brigando também contra o rebaixamento. Então, essa é a situação do Paulista. Se o Barretos perder ou empatar nesse sábado, o time do Paulista ainda tem uma chance de sobreviver na Série A3. E aí tem que fazer essas contas, né? Vencer o Velo Clube fora de casa e torcer por derrotas do Grêmio Osasco e também da equipe do Barretos para o Olímpia. Essa é a matemática do Paulista para se manter na Série A3. Agora vamos falar do jogo seguinte, Batatais e Velo Clube. Esse jogo aí foi disputado lá em Sertãozinho, sob um sol de 41 graus, né, muito quente. E os dois gols da partida saíram aos 49 minutos, do primeiro e do segundo tempo. E quem marcou primeiro foi o time visitante, foi o time do Velo Clube, que abriu o placar com o Leonardo Gobo, aos 49 do primeiro tempo. O Velo empatou aos 49 do segundo tempo, com um gol marcado
pelo Kaique. Então aí, resultado em 1-1. Resultado que ainda não classificou o Batatais, né? O Velo já entrou em campo classificado, tá na 5ª colocação. E o Batatais aí precisava vencer para se garantir matematicamente. Empatou, somou um pontinho. E agora o que ele precisa fazer para se classificar ainda nesse sábado? Ele precisa torcer para que o Olímpia seja derrotado, que o Primavera seja derrotado ou que haja um empate entre Nacional e Rio Preto. Se acontecer 2 dessas 3 situações, a equipe do Batatais está classificada para a segunda fase. E agora vamos passar para os jogos das 17 horas, né? Temperatura um pouquinho mais amena, porque às 17 horas tem um jogo assim muito interessante. Como eu falei no vídeo anterior, o Marília e o Velo Clube, e o Desportivo Brasil, o Marília e o Desportivo Brasil, iam decidir o que iam querer dar vida na última rodada. Porque quem vencesse ia para a última rodada brigando fortemente pela classificação, e quem perdesse na última rodada ia brigar contra o rebaixamento. E o que aconteceu? Empate em 1-1. Resultado aí que complicou a situação das duas equipes em termos de classificação e complicou a vida um pouco do Marília na luta contra o rebaixamento. O Desportivo Brasil, por ter uma vitória a mais, o Desportivo Brasil já está um pouco livre desse risco de rebaixamento. Vamos aos gols. O Moisés abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo a favor da equipe do Marília. Aí no segundo tempo, quando o Marília já tinha um jogador a menos, o Guilherme Madruga empatou aos 13 minutos do segundo tempo para o Desportivo Brasil. Agora vamos pegar a situação deles aqui. O Desportivo Brasil, como vocês podem ver aí na classificação, aparentemente, vocês podem ver, ele tá aí, ó, com 15 pontos, um ponto atrás do Olímpia, que é o 8º colocado. Então, neste momento, parece que a situação do Desportivo Brasil para brigar pela classificação é até tranquila, mas não é. Porque se o Olímpia vencer amanhã, o Olímpia joga contra o Comercial em casa. Se o Olímpia vencer, abre 4 pontos de diferença e acabou para o Desportivo Brasil. E outra coisa, mesmo que o Olímpia seja derrotado, e depois eles farão um confronto direto na última rodada, mas tem aquela turma dos 15 pontos. Necessariamente, o Nacional e o Rio Preto, um desses dois vai ultrapassar o Desportivo Brasil, porque eles também têm 15 pontos. Se houver empate, os dois ultrapassam o Desportivo Brasil, ou se um deles vencer, ultrapassa e abre 3 pontos. Então, tem que fazer muita conta, né? Muita conta do Desportivo Brasil para conseguir a sua vaga na próxima fase. Já o Marília também está ali na turma dos 15 pontos, mas tem uma vitória a menos, está 3 pontos à frente do Barretos, aliás, 2 pontos à frente do Barretos, né? Que é o último time fora da zona do rebaixamento, e a 3 pontos do Grêmio Osasco. Então o Marília aí vai para a última rodada, dependendo do que acontecer com o Barretos nesse jogo de sábado, pode até jogar por empate para escapar do rebaixamento, né? Sem depender de outros resultados. Então essa é a situação do Marília também aí na luta contra o rebaixamento, mas o Marília só depende dele, né? Tem o confronto direto na última rodada, então entra em campo só dependendo dele. Próximo jogo, o Marília joga, como eu falei, contra o Barretos fora de casa, e o Desportivo Brasil vai pegar, né? Também, como eu falei, o Olímpia. Os dois times fazendo confronto direto contra atrás aí dos seus objetivos, né? Que é classificar ou fugir do rebaixamento. Fechando aqui os jogos dessa sexta-feira, o Grêmio Osasco ficou muito perto também de sair da zona do rebaixamento. Ele chegou a estar vencendo o Capivariano. Naquele momento, a vitória do Grêmio Osasco rebaixava o Paulista, né? Porque ele abriu uma pontuação que o Paulista não ia mais conseguir alcançar. E o time de Osasco saiu na frente logo a 1 minuto, quando o Márcio Kaique abriu o placar lá para o Grêmio Osasco. Resultado no momento, como eu disse, tirava o Grêmio Osasco da penúltima colocação, levava ele lá para a turma dos 15 pontos e já rebaixava matematicamente o Paulista. Só que a equipe do Capivariano, que vai dormir na vice-liderança, né, porque virou o jogo para 2-1 e vai dormir na vice-liderança e torcendo aí depois por tropeços do Comercial e também do São Bernardo, o Capivariano empatou aos 46 do primeiro tempo com o Denis e virou aos 50 minutos com o Emanuel. Então, esse resultado levou a equipe do Capivariano para a vice-liderança e deixou o Osasco, aí, o Grêmio Osasco, em penúltimo lugar. O Grêmio Osasco tem 12 pontos. E aí a matemática para o time de Osasco se classificar é a seguinte: ele tem que torcer para o Barretos, né, perder seus 2 jogos, ou torcer para o Nacional perder seus 2 jogos, ou torcer aí para o Marília ser derrotado por Barretos na última rodada e evidentemente fazer sua parte, que é vencer o líder Noroeste em Bauru na última rodada, tarefa que vai ser bem complicada. Então o Grêmio Osasco aí tinha tudo para nessa rodada dar uma boa respirada, sair da zona do rebaixamento,
acabou se complicando um pouco mais aí com esse gol sofrido aos 50 minutos do segundo tempo. Então, gente, esses aqui foram os jogos desta sexta-feira. Vamos agora falar dos jogos desse sábado, né? 3 jogos às 15 horas e um jogo às 17 horas. Começando com Primavera e Noroeste. O Noroeste aí entra em campo para defender a sua primeira colocação, para terminar a primeira fase com a melhor campanha, enquanto que o Primavera, que é o 11º colocado no momento com 15 pontos, briga aí para entrar na zona de classificação, vai ter que secar o Olímpia. Depois também no mesmo horário, né, às 15 horas, o Sport Clube São Bernardo pega o Barretos, como a gente já falou aqui, o São Bernardo, que agora é o 3º colocado, enfrenta o Barretos, que está aí buscando aí fugir do rebaixamento. Se o Barretos vencer, vai abrir 4 pontos de frente para o Grêmio Osasco, se livra do rebaixamento. Também temos um confronto direto aí na briga pela classificação, Rio Preto e Nacional. Esse jogo também às 15 horas. Quem vencer, os dois têm 15 pontos, quem vencer chega a 18 pontos, e aí dependendo de tropeço do Olímpia e do Primavera, irá entrar no G8. E fechando a rodada, às 17 horas, o Olímpia defende a sua permanência no G8 e joga também por sua classificação, né? Dependendo do que acontecer nos outros jogos, joga contra a equipe do Comercial, que no momento é a 4ª colocada, está ali com 24 pontos, mas tem chance aí de retomar até a vice-liderança. Então esses são os jogos deste sábado. Lembrando mais uma vez, a 15ª rodada no próximo sábado, com todos os jogos às 15 horas, quando a gente vai conhecer os últimos classificados, os 2 rebaixados e também os confrontos das quartas de final. Bom, gente, esse aqui foi mais um vídeo então do nosso canal, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ó, não deixe de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. E eu volto nesse sábado para falar o que aconteceu nesses 4 jogos então. Então, um grande abraço a todos e até lá!